Está ajustando, amém? Glórias a Deus, amém. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, amém? Glórias a Deus. Eu quero ministrar o seu coração nessa noite. Eu espero que seja Deus mais uma vez a falar através da palavra de Deus. Sei que você mexeu aí, deu um eco agora. Amém. Que seja o Senhor a falar através da palavra mais uma vez nesta noite, amém? A Bíblia Sagrada diz, eu quero ler novamente com você o livro de Hebreus 10, 23. Só dá um pouquinho de eco. A palavra de Deus diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, a palavra de hoje é: eu espero sempre o melhor de Deus. Amém. Você está sempre esperando o melhor de Deus? Amém. Então diga no seu lugar, diga assim: eu espero sempre o melhor de Deus. Eu diria que isso tem que ser um modo de vida do cristão. O crente é uma pessoa que espera sempre o melhor de Deus. E a palavra de Hebreus, antes de nós orarmos, diz, que eu e você, meu irmão, minha irmã, nós temos que guardar firme a confissão da esperança. Glórias a Deus, eu não tinha combinado nada com a minha esposa Sandra, e os louvores dessa noite tem tudo a ver com a palavra que vai ser pregada. Mas eu nem sabia o título da palavra hoje. Guardemos firme. Então, nós temos que nos manter firme na nossa confissão, naquilo que nós cremos. A Bíblia diz: sem vacilar. Não pode vacilar, não pode titubear, não pode olhar os lados, olhar para Cristo, pois diz que quem fez a promessa é fiel. Eu creio, o Deus a quem nós servimos é fiel. Vamos orar? Amém? Abre seus lábios, vamos falar com Deus. Aleluia. Glórias te damos, Senhor, mais uma vez, porque a tua palavra é maravilhosa. A tua palavra nos diz, Senhor Jesus, que o Senhor prometeu. E aquele que fez a promessa, a Bíblia diz, é fiel. Nós cremos, ó Pai, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus justo, verdadeiro, um Pai de amor, um Deus de bondade, um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama com amor eterno. Eu te peço mais uma vez, Senhor, que nesta noite o Senhor possa colocar esta palavra em cada coração, que nós, como crentes, como cristãos, como filhos de Deus, nós temos que esperar sempre o melhor de Deus. E eu estou, Senhor, esperando o melhor de Deus, Pai, para este ministério, para as vidas que aqui estão, Senhor, para aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, Senhor Jesus, para a minha casa, para a minha família, Senhor, para as minhas finanças, para a minha saúde, ó Pai. Eu espero sempre o melhor de Deus. Coloca, Senhor Jesus, isso no coração e na mente de cada um dos seus filhos, ó Pai, daqueles que estão conectados conosco, daqueles, Senhor Jesus, que vão ouvir esta palavra depois, no nome santo de Jesus. Se você concorda com isso, diga amém. Aleluia. Então, amados, a palavra de hoje é: eu espero sempre o melhor de Deus. Pedi uma palavra para o Senhor, e o Senhor me fez recordar deste assunto, que nós, como crentes, nós temos que esperar sempre o melhor de Deus. Pode ser que talvez você diga: mas bispo, e bispo Marcos, isso é óbvio. Mas não é óbvio, amado. Você sabe que nós temos uma carne, eu e você temos uma carne, e essa carne, ela luta contra a nossa natureza espiritual. O nosso espírito, ele tem a certeza, ele tem a convicção daquilo que Deus diz, daquilo que Deus promete. O nosso espírito confia, mas a nossa carne, ela titubeia. A nossa carne, ela duvida. A nossa carne, ela sempre está com
pontos de interrogação. Ela sempre está falando, mas será? Será? E não é, obviamente, a janela de hoje, nem o tema, mas eu estudo isso. Os psicólogos dizem que o ser humano tem sabotadores, Então você sabe que a nossa carne é uma grande sabotadora, Então muitas vezes nós estamos diante da bênção, diante daquilo que Deus prometeu, porque a Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel. Então a promessa da Bíblia Sagrada não foi feita por um homem, uma pessoa que veio do pó e para o pó voltará. É o próprio Deus que fez a promessa e diz que Ele é fiel. Mas você sabe que a nossa carne, ela nos trai, ela nos sabota. E muitas vezes nós estamos diante da bênção, ou nos surge uma oportunidade, ou nos surge um desafio, ou nos surge uma situação específica, e aí é a luta do crente. Nessa hora, o seu espírito diz: vai dar certo, eu creio, Deus prometeu, as portas vão se abrir, eu serei beneficiado, eu vou ser bem sucedido. Mas a carne diz: será? E se der errado? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Não, mas isso é impossível, isso é muito difícil. Então, eu acho que nós como crentes temos que estar atentos aos nossos sabotadores. E eu sei que você que está ouvindo essa palavra que está aqui, você que vai ouvir essa palavra depois, você que está conectado conosco, quantas vezes você já não se pegou nessa situação? A oportunidade de estar ali e há uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito. Mas eu queria te dizer, amado, que tem que prevalecer o nosso espírito, amém? Olha para quem está do teu lado e diga assim: tem que prevalecer o espírito. Tem que prevalecer o espírito. Porque, meu irmão e minha irmã, queridos, amados, esperar sempre o melhor de Deus é uma atitude de um crente. O crente que não espera o melhor de Deus, amado, está com algum problema. Está, como nós podemos dizer, está disfuncional. Porque espiritualmente é funcional crer, é funcional esperar o melhor, é funcional acreditar que tudo vai cooperar. Você está entendendo? Diga amém. Então, a palavra de hoje: eu espero sempre o melhor de Deus. E quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos os nossos irmãos, só alguns aqui, Abraão esperou o melhor de Deus, Jó passou várias provações, mas você olha o livro de Jó, Jó esperou o melhor de Deus. Davi teve os seus altos e baixos, e quando ele resvalou, quando ele por um momento deixou Deus de lado e deixou a sua carne guiar, quando ele se arrependeu, a Bíblia diz que ele estava sempre esperando o melhor de Deus, porque Deus é bom, amém? Diga assim: Deus é bom. Deus é bom. Nossos irmãos Isaac, Dinego, jogados lá na fornalha de fogo, eles estavam esperando o melhor de Deus, ainda que aquela situação fosse contrária. Se nós olharmos para Daniel também, se nós olharmos para Moisés também, se nós olharmos para o apóstolo Paulo, que é uma referência que esse ministério tem, Jesus, amado, os homens da Bíblia Sagrada, as pessoas que servem de inspiração para nós na Bíblia Sagrada, são pessoas que sempre esperaram o melhor de Deus. Eu queria muito que você pensasse a respeito disso. Será que você tem esperado o melhor de Deus? Será que, seja sincero com você aí, medite sobre isso, amado. O Espírito Santo esteja falando. Será que você está esperando o melhor de Deus? E essa é uma grande luta, amado. É um grande exercício que, quando nós fazemos esperar o melhor de Deus, nós vamos criando uma musculatura, nós vamos criando uma força, amado, para vencer as situações, para lidar com as situações, que é o testemunho desses homens da fé, que eu citei apenas alguns aqui.
O livro de Romanos 4,18 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, esperando contra a esperança, creu. Se você crê, diga amém. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Abraão, nosso pai na fé. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então Abraão esperou contra a esperança. Você conhece a história de Abraão? Para que o seu primogênito viesse, ele já estava velhinho, Sara também velhinhos. Transporte para o dia de hoje. As impossibilidades são totais. Os diagnósticos contrários são totais. Mas diz que Abraão esperou contra a esperança. Quem espera contra a esperança, amado? Quem espera o melhor de Deus. Eu queria muito que você trouxesse isso para a tua vida, que você trouxesse isso para o teu dia a dia, que você sempre pudesse ativar essa palavra, sacar esse bom tesouro quando surgem as situações difíceis. E às vezes a gente percebe isso, né? As pessoas, quando passam por situações difíceis, nós passamos por situações difíceis. Eu passo às vezes por desafios, por situações difíceis, mas eu faço esse exercício, amado, porque eu quero aqui, com o boca de Deus, te incentivar. Você tem que esperar o melhor de Deus. O melhor de Deus. E esperar o melhor de Deus, amado, não é ver o mundo de algodão doce, né? Não é ver o mundo no país das maravilhas, não é nada disso. É ter uma visão, sim, de sabedoria, de discernimento das coisas, mas é esperar. É esperar. Eu estou esperando que Deus vai trazer à luz o melhor daquilo que eu estou vivendo hoje, o melhor da situação que eu estou esperando, que eu estou vivendo agora. Você está entendendo isso? Então, esperar sempre o melhor de Deus, amado. Olha, com todo respeito, perdão, é uma obrigação do crente. Um crente que não espera o melhor de Deus, de novo, está disfuncional. Ele está precisando se achegar ao Senhor, ter mais intimidade, está precisando reativar a sua arma poderosa que é a oração. Glórias a Deus, porque temos um exército de oração aqui nessa igreja. Está precisando tomar uma atitude, amado, porque eu tenho que esperar o melhor de Deus, e não é ver o mundo cor-de-rosa, não é ver um mundo de algodão doce, nem, desculpe a expressão, as analogias, com um país na Alice e um país das maravilhas. Não é nada disso, amado. É esperar o melhor de Deus. Eu tenho que esperar o melhor de Deus, porque o livro de Hebreus, abra comigo em Hebreus 11, versículo 1, vá manuseando a sua Bíblia aqui, vá conferindo a palavra, né, com a palavra. O livro de Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Mas quem tem essa certeza? Quem tem fé. Se você tem a fé, se você acredita que você ganhou este presente, este dom de Deus, diga amém. Há em você, amado, um presente, um dom, um poder, que é a fé. E diz que a fé, esse dom de Deus que está em mim, está em você, é a certeza de coisas que se esperam, né? E então o crente não pode esperar o pior, não pode ser catastrófico, porque às vezes você conversa com crentes que são mensageiros do Apocalipse. São crentes, mas são mensageiros do Apocalipse. Tudo vai acabar, tudo vai dar errado, vai sempre ter algum problema, mas será? E olha, amado, eu faço um exercício de blindagem nos meus ouvidos, assim que você não tem a noção, você não consegue imaginar o exercício que eu faço. Minha esposa é minha testemunha, ela sabe disso. Em casa, na igreja, eu sou titânico com esse assunto. Porque eu sou um crente, você é um crente, nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, e nós temos que esperar o melhor de Deus. E diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção dele, certeza e convicção de fatos que não se veem.
Agora, quem tem essa certeza? Quem tem essa convicção? Só se eu internalizar isso que eu estou ouvindo nesta noite, que eu tenho que esperar o melhor de Deus. Porque o mundo, amado, espera o pior. Basta ligar no Jornal Nacional. Não consigo hoje assistir um jornal, porque a quantidade de desgraças por minuto é tão intensa. Às vezes eu pego no pé do meu sogro, eu amo em Cristo Jesus, mas ele já é um senhor, né? Glórias a Deus que está na graça de Deus, glórias a Deus que faz parte da nossa família espiritual, mas talvez pela sua criação, pela sua idade. Às vezes eu falo, Bárbara, por favor, não assista esses jornais. Não, mas você viu que virou um caminhão, que meu Deus, não. Isso faz mal para a mente, amado. Faz mal para a mente. Entre consumir esse lixo, né, televisivo e ficar com as promessas, eu vou te dar uma boa dica, meu irmão. Fique com as promessas, fique com a palavra, né? Você tem que se alimentar de coisas que aumentem essa sua confiança, de esperar sempre o melhor de Deus. E eu espero o melhor de Deus para você, para a tua casa, para a tua família, para os seus negócios, para a tua carreira, para o teu casamento, amado, porque nós temos que esperar o melhor de Deus. Diz assim o livro de Hebreus também, um pouquinho mais à frente, Hebreus 12, versículo 2 e 3. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, Hebreus 12:2 começa dizendo assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Amado, quem está olhando firmemente para Jesus, quem está realmente, amado, olhando firmemente para Deus, está esperando o melhor de Deus. Está esperando. E eu sei, amado, que às vezes quando nós estamos no fogo, quando nós estamos no mar revolto, quando nós estamos cercados, né, de situações, de novo, há uma luta entre a nossa parte que é espiritual e a nossa parte que é carnal, né? Então nós temos que subjugar a nossa carne, porque a nossa carne não espera o melhor, ela espera sempre o pior, mas o nosso espírito espera sempre o melhor. E diz assim, olhando firmemente. Imagina uma pessoa que não tira os olhos de Deus, que está com os seus olhos firmados em Deus, vai esperar o melhor, né? E aqui fala do próprio exemplo de Cristo, né, que suportou a cruz, que suportou o sacrifício, né? Ele, Jesus, homem, sendo Deus, né, suportou tudo que tinha suportado, porque ele esperava, ele sabia que depois de todo esse sofrimento viria a vitória. Amém? E eu creio e declaro na tua vida uma grande vitória. Mas você tem que esperar o melhor de Deus. Você tem que esperar o melhor de Deus. E de novo, eu sei, amado, olha, se eu parasse aqui para contar quantas situações eu já não vivenciei, onde não havia saída, onde não havia solução, onde não havia respostas, mas nós, eu, minha esposa, minha casa, orando, Senhor, o Senhor tem o melhor, o Senhor tem o melhor, o Senhor tem o melhor, o Senhor vai dar a solução, o Senhor vai dar a resposta, e as portas se abriram. Mas é uma prova, eu sei porque eu já vivenciei isso várias vezes, e em inúmeros momentos da minha vida eu vivenciei isso também. São situações que parecem, meu Deus, se eu sentar com uma pessoa negativa, é um prato cheio para dizer que isso vai estar ruim mesmo. Meu Deus, que dificuldade. Mas ao final, amado, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi isso que diz o versículo 3:
Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, né? Veja Jesus como o nosso grande e maior exemplo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Sabe o que acontece com os crentes na carreira da fé? Tem muita gente que se cansa, que se fadiga, porque eu sei, amado, também, as lutas cansam, as batalhas cansam, mas as batalhas e as lutas, amado, nos fazem pessoas melhores. Esses dias eu estava ouvindo novamente a respeito disso, né? Uma mensagem que a Bispa Solange compartilhou, que Deus não é o autor do mal. Deus muitas vezes permite que passemos por situações para que sejamos provados e para que principalmente a gente reconheça que Ele é Deus e nos voltemos para Ele, porque Deus, amado, Ele sempre esteve onde você o colocou. Se Deus estiver no alto das suas prioridades, você vai ter uma vida. Tem pessoas que Deus não é a prioridade. Aí nós vemos o quórum de um culto de oração, nós vemos um quórum, às vezes, do dia a dia de igrejas, né? Nós vemos um quórum de situações específicas. As pessoas, elas gostam de culpar a Deus, né, pelas mazelas que ocorrem no mundo, mas elas se esquecem que Deus está onde elas o colocaram. Se Deus for o Senhor da nossa vida, amado, eu tenho certeza que a vitória está garantida como nós cantamos. Amém? Você crê? Eu creio. Então que você possa, em nome de Jesus, ter esse exercício aí claro na sua mente. Pare e pense, amado, porque sabe, às vezes eu percebo que o crente está tão automático num circuito que não é o circuito da fé, que é o circuito da reclamação, da murmuração, do negativismo, de ver o problema, que ele não percebe aquilo que ele fala, aquilo que ele confessa, como que ele reage diante das situações, né? E nós, amado, como crentes, temos que ter uma atitude diferente. E eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra esteja falando ao teu coração. Nós temos que esperar o melhor de Deus, sempre o melhor de Deus, né? Nós devemos ali sem vacilar, não podemos vacilar. O livro de Daniel 12, 13 diz assim: tu, porém, segue o teu caminho até a metade. Quando você cansar, você para. Segue o teu caminho até quando der. Quando não der, meu irmão, você desiste, volta para casa, né? Chora as pitangas. Não. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Diga assim: até o fim. Olha para o seu irmão que está ao lado e diga assim: é até o fim. É até o fim. Você está entendendo, né, meu irmão? É até o fim. Deus é a tua força. Diga assim: Deus é a minha força. Diga: Deus é a minha capacidade. Então, amado, é até o fim. Não é até a metade. Não é até onde estava gostoso, agora não está mais bom, vou deixar Jesus. Não é, amado. É até o fim. Diz: pois descansarás ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Há uma herança, há uma promessa para nós, que perseveramos, né, que aprendemos a exercitar esse músculo de fé, que esperamos sempre o melhor de Deus. Porque eu te digo, meu irmão, se você fizer esse exercício, se você se vigiar, se você receber mesmo essa palavra no teu coração, toda vez que você se perceber uma situação, você ativa esse entendimento e diz: eu estou esperando melhor. Porque eu sei, amado, de novo, eu também tenho uma carne como a sua. Você pensa que eu sou o bispo Marcos, Tom, homem de ferro. Não, eu tenho uma carne como a sua. E quando eu me deparo com uma situação, eu também tenho as minhas lutas. Mas é nessa hora que eu digo: não, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, eu tenho um respaldo de Deus. Deus é fiel, Deus não vai falhar. Olha, amado, e isso nos dá uma força
Tem muitos crentes que estão enfraquecidos, estão ali cansados, né? A palavra de Deus diz, olha, fatigados, tem gente desmaiando já, né? Que não aguenta mais. Mas sabe por quê? Porque está deixando a sua fé de lado. E precisa ativar a sua fé, precisa confessar. Nós cremos, por isso nós falamos. Saca da palavra, amado. Fala, confessa, diz. Fala daquilo que você crê. Você tem que mostrar que você espera o melhor de Deus. E isso é nítido. Meu irmão, olha, eu convivo com outros irmãos também, crentes, né, de outros ministérios, mas isso é nítido. Como as palavras nos traem. Às vezes você não vai dar para o céu, vai dar, mas pode, sabe? Aí eu paro assim e fico pensando, eu falo, olha, uma pessoa aí, ela confessando tão bem, chegou no meio e colocou não vai dar certo, vai dar errado, mas se, amado, aí como diz os versos, aí perdeu a bênção estava ali, deixou escapar a bênção. Você não pode deixar escapar a bênção. Então diz que nós temos que perseverar, né? Seguir o nosso caminho, cada um de nós, até o fim, porque diz que nós vamos receber a nossa herança, a promessa, aquilo que nos está prometido. Hebreus 11, 27, fala disso também, né? Diz assim, pela fé, diz que Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Você acha que este homem, né, esse personagem, esse irmão da fé aqui, né, que foi citado na galeria apesar de ser Moisés, a lei, né, mas foi citado porque teve uma atitude de fé. Você acha que esse permanecer firme, como quem vê aquele que é invisível, ele estava esperando o pior? Chegou lá no Mar Vermelho, você acha que passou a coisa de Moisés? Talvez na sua carne sim, né? Mas ele chegou aí, vou morrer. Agora olhou para trás, egípcio vindo. Olhou para frente, um mar impossível de passar. Você acha que ele falou assim, não, aí não deu certo, deu ruim, né? Deu ruim. Não, amado. Diz que ele permaneceu firme como aquele que vê o invisível. Isso, amada, só pode estar na mente, no coração espiritual de alguém que espera sempre o melhor de Deus. E eu espero que você espere o melhor de Deus. Eu sei, de novo, das situações do dia a dia, os desafios, e cada um de nós, né, é provado. E a Bíblia diz que cada um de nós é provado, mas nunca além das nossas forças, nunca além daquilo que podemos suportar. Mas isso, eu não aguento mais. Mas diz a Bíblia que amado, não é além do que eu e você podemos suportar. Então, que você possa ter essa atitude também que teve Moisés, pela fé, diz que ele permaneceu firme, olhando para Deus, né? Olhando para a promessa, olhando para aquilo que o Senhor tinha dito. O livro de Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem, a mulher, a família, a igreja, os irmãos que suportam com perseverança. Diga aí, perseverança. Perseverança. Suportar com perseverança a aprovação, os desafios, as situações contrárias, os ventos contrários, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amado, há uma grande promessa para nós, há uma grande vitória do Senhor preparada para nós. A Bíblia faz uma comparação de uma coroa, né? Receberemos essa coroa ao estar nos braços do Pai, mas em vida também nós temos direito, amado, a uma vida com cabeça, uma vida boa, uma vida com dignidade. Mas isso nós temos que suportar, temos que aguentar firme. Mas quem que aguenta firme? De novo, quem que aguenta firme? Quem é que suporta? Quem é que tem perseverança
Quem é que aguenta a aprovação, amado? Quem é que consegue ser aprovado? Quem está olhando para o Senhor. Quem está esperando sempre o melhor de Deus. Você sabe, eu quero só contar uma última historinha aqui. Os campos de concentração, existe um psicólogo, não sei se é o nome agora, me fugiu a memória, ele fez um estudo sobre as pessoas que sobreviveram às agruras dos campos de concentração. E uma coisa que ele identificou, depois ele fez um estudo, tem até foi criada toda uma linha de pensamento a partir desse estudo, né? Então ele entrevistou, ele fez relatos, ele estudou e ele percebeu o seguinte: quem eram as pessoas que sobreviveram? São aquelas que esperavam o melhor. Sabe disso? Eram aquelas pessoas que elas estavam ali presas, né? Judeus ali, passando mais uma aprovação, marcadas ali como animais, né? Com numerados, passando por coisas inimagináveis, mas aquelas pessoas que sobreviveram, elas imaginavam o melhor. Elas se viam livres, elas se viam voltando para suas atividades, sendo médico, sendo professor. Então é um negócio interessante, né? Quando a gente pensa nisso, porque é a ciência comprovando a Bíblia, né? É a ciência comprovando aquilo que diz a palavra de Deus. Então as pessoas que passaram por todas as situações difíceis da Segunda Guerra Mundial, né? Os judeus que passaram por isso, a grande maioria, amados, que sobreviveram, que foram, de uma certa forma, elas esperavam o melhor, elas tinham uma expectativa. As que morreram, que existiram, que eram preteridas, né, ao sacrifício e todos os horrores que se passaram na Segunda Guerra Mundial, eram justamente aquelas que tinham existido. É aquelas que falavam assim: não vai dar certo, não tem mais jeito, aqui eu não saio, eu vou morrer. Então veja, e diz a palavra de Deus, quero terminar, só mais 5 minutos, no pregador diz 5 minutos, é 15 minutos, mas é 5 minutos mesmo. A palavra de Deus diz: como se imagine sua alma, sim ela é. Né? Como se imagine sua alma, sim ela é. Amado, eu queria muito que você, em nome de Jesus, esperasse sempre o melhor de Deus. Nós, como igreja, temos que esperar sempre o melhor de Deus. Nós, como povo de Deus, temos que esperar sempre o melhor de Deus. Você que é pai, você que é mãe, você que está à frente da sua família, você tem que esperar o melhor, amado. O melhor, porque Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo. Que assim seja, porque assim disse nosso Senhor Jesus. Glória a Deus.